Tarde, querendo Deus, assim nos permitido o Senhor, nós iremos falar sobre dependência de Deus, amém? Um assunto que também abordámos esta manhã em Roselle Park, mas de forma diferente agora, amém? Em primeiro lugar, o texto bíblico que eu gostaria de usar, Salmo 71:6, a palavra do Senhor diz, conforme está ali escrito: por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. Amém? Então a palavra do Senhor neste salmo diz que por ti eu tenho sido sustentado desde o ventre. O salmista entendia que desde o ventre de sua mãe ele tinha sido sustentado pelo Senhor. Ele entendia a sua total dependência, amém, de Deus, em que a forma como ele foi formado, até a forma como ele nasceu. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. Então ele entendia completamente, de uma forma profunda e absoluta, que dependia de Deus. Nesta noite, eu gostaria que nós, ou nesta tarde, eu gostaria que nós pensássemos um pouco nisso. E para nos ajudar a pensar nisso, para termos mais um pouco, a entendermos um pouco sobre este assunto, eu trouxe uma imagem muito, muito, muito bonita. Ok? Claro que é. Apanhei, Tiago, a próxima. Olhem só. Não é? Não é linda? A minha filhota? Olha que linda. Com um lacinho na cabeça. E... Pois foi, filho. Foi sim, senhor. Foi no Natal. E nós... Olha, ela está a falar. E nós... Porquê que eu trouxe a fotografia da menina? Porque eu tinha que encaixar em algum lugar. Tão linda que ela é, eu tinha que pôr em algum lugar. Não, eu sou mais irmãos. Tem um propósito, claro. E qual é o propósito? Irmãos, quando nós olhamos para a menina pequenina que precisa de ajuda para comer, precisa de ajuda para trocar fralda, precisa de ajuda para todas as coisas, tá? Mesmo sendo linda como ela é, precisa de ajuda. Depende de um adulto para fazer alguma coisa. Ontem ela conseguiu pôr a pé do chão, completa direita, a pé, encostada a uma coluna da casa pela primeira vez. E a mãe dela saiu disparada do quarto e começou a bater palmas à menina. Uau, ela conseguiu pela primeira vez. Mas depois dali para a frente já foi preciso de ajuda outra vez. Então nós, amados irmãos, nós dependemos de Deus, segundo o salmista. Volta atrás, Tiago, por favor, volta ao slide primeiro. Eu sei que vocês preferiam ter o outro slide, mas voltamos ao primeiro. Diz que é desde as entranhas da mãe. Ele, Deus, é que nos formou e Ele é que nos sustentou desde o ventre. Nós dependemos de Deus inteiramente. Enquanto que nós olhamos para o bebê e dizemos, bom, depende de outros para ajudar a crescer, irmão, mas nós podemos substituir. Nem sempre a Soninha está com a menina, nem sempre eu estou com a menina, nem sempre os meus sogros, né, ajudam muito com a menina, nem sempre estão com a menina, nem sempre estão. De repente, nós podemos ter outra pessoa que pode pegar, ela chorou, pode pegar nela, pode dar comida para ela. Mas de Deus, a nossa dependência de Deus, não dá para substituir por ninguém. Então, quando nós olhamos a um bebê e vemos que ele depende de nós ou depende de alguém, não é para comparar com a nossa dependência de Deus, porque a nossa dependência de Deus é exclusiva. E nós podemos pensar em muitas coisas que vêm à nossa mente, o quanto nós dependemos de Deus, mas para mim, aquela que fisicamente é mais fácil para eu entender, é o ar. O ar que nós respiramos, a quantidade de ar, cada vez que você respira, você está a trazer para si ar, oxigênio, que você não produz, que você não compra, que você não paga. Mesmo que você o comprasse, você o pagasse, você dependia de Deus, porque até a vida não é nossa. Mas quando nós olhamos e que as vezes que a gente respirou, quantas vezes você já respirou hoje? Sei lá quantas. Em qualquer uma dessas, nós não fizemos rigorosamente nada, Deus deu o ar, nós dependemos dele. A vida que nós temos, o facto de estarmos vivos, depende e está nas mãos de Deus.
Então a nossa dependência de Deus é completa e absoluta. Tiago, volta a pôr mais abaixo. A próxima. E a outra a seguir. Hoje eu gostaria que nós falássemos de Gideão. Esta manhã falámos em Rosal Park de Moisés. Hoje eu gostaria que nós falássemos um pouquinho da história de Gideão e nós pensássemos em alguma coisa ou a forma como este homem dependeu de Deus e em que sentido. E o texto da palavra do Senhor que nós vamos ver agora, a seguir, Tiago, podes pôr, é Gideão 6, 11 a 16. Este é um pouquinho pequenininho ali. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias. Gideão 11. Gideão não é nenhum livro da Bíblia. Juízes 6, 11 a 16. Gideão. Amém. Juízes 6, 11 a 16. Amém? E a palavra do Senhor diz, se o irmão quiser ficar de pé, para lermos juntos a palavra do Senhor. Amém? Juízes, Antigo Testamento, um dos livros históricos. Amém? Amém. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco por tudo isto, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Inclina a sua cabeça, meu Deus. Te glorificamos, Pai. Te pedimos a tua direção e graça. Que a tua palavra faça guarida no nosso coração, Senhor. E nós possamos aprender de ti. A ti exaltamos, Senhor, e a ti adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Esta história da palavra do Senhor, que vocês conhecem, que não está escrita no livro de Gideão, tá? Foi engano, Juízes. Amém? Nós vamos ver um pouquinho desta história e o Tiago vai ajudar ali com os slides, que tem bastantes slides hoje. Amém? E o próximo, nós vamos ver, podes pôr? Podes continuar a fazer enter? Contexto histórico. Podes continuar? Como estava Israel? Os Juízes 6, 1 a 6, nós vamos analisar um pouco da história e do contexto. E Juízes 6, 1 a 6 diz: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Segundo o contexto histórico que nós podemos entender aqui, Deus tinha entregue os filhos de Israel, o povo dele, na mão dos midianitas. Porquê? Porque eles fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. E Deus os entregou aos midianitas. E os midianitas vinham e roubavam tudo que o povo de Israel semeava, o mantimento para comer, eles vinham, apanhavam tudo, eles que vinham em bandos e deixavam o povo de Deus, o povo de Israel, sem nada. E empobreceu muito Israel. Israel não tinha mantimento, estava numa situação desastrosa. Então, o que é que eles fizeram? O povo de Israel, eles clamaram ao Senhor. Amém? Clamaram ao Senhor. E o ponto seguinte, Tiago, por favor.
Next. Continua. Deus enviou um profeta com uma mensagem. Juízes 6, 7 a 10 diz assim: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam. E os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então, quando eles clamaram ao Senhor, o povo de Israel, que estava muito empobrecido, que estava com muito falta de mantimento, que estavam sendo invadidos, roubados, saqueados, tudo que eles produziam era roubado, eles clamaram ao Senhor e Deus enviou um profeta, e o profeta disse que eles tinham desobedecido e eles tinham feito errado. Então diz a palavra do Senhor, eles disseram: Não, o Senhor mandou dizer: Não destes ouvidos à minha voz. No ponto seguinte, Tiago, continua, por favor. Deus escolhe Gideão. Um pouquinho para trás, Tiago. Para trás. Deus escolhe Gideão. O anjo do Senhor vai ter com Gideão. Agora é o texto, amém? Agora é o texto que nós estávamos a ler há pouco. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, em Juízes, amém? 6, 11 a 16, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, estamos entrando agora no assunto. Porque é que Deus foi buscar Gideão? Porque é que Deus mandou chamar Gideão? E Deus envia o seu anjo, o anjo do Senhor, vai ter com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita. E veio o anjo do Senhor àquele lugar. E o que é que acontece naquele lugar, Tiago? Próximo? Podes pôr? Filho, próximo? Next. O anjo do Senhor se refere a ele, a Gideão. Podes pôr? E diz-lhe: homem valoroso. Oh, ok. Deus mandou, o anjo do Senhor veio, e para que Israel saísse daquela situação de opressão pelos midianitas, Deus usou um homem valoroso. Faz sentido, faz? Claro. Havia uma opressão em Israel, tá? Havia uma necessidade de alguém que pudesse fazer frente àquela invasão dos midianitas. Sempre que Israel produzia alguma coisa, eles vinham, roubavam tudo, o povo ficava sem nada. Então o anjo do Senhor vem, Deus envia o profeta e diz: olha, vocês estão assim porque vocês desobedeceram, mas contudo, Deus enviou o anjo, e o anjo chega lá ao lugar e pega num homem valoroso. Amém? Está certo? Sim ou não? Não é o que diz o texto. O que é que o anjo disse? Homem valoroso. E o que é que diz o texto bíblico? O anjo disse homem valoroso? Disse. Não está a conferir comigo ou não? Quem tem a Bíblia aberta? Diz ou não diz? Homem valoroso. Amém? E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Qualquer homem valoroso malha o trigo no lagar, não é isso? Os irmãos, não sei quantos irmãos sabem disto, mas os irmãos ali do norte de Portugal sabem disso, não é? O lagar é um sítio meio escondido. E a eira é um sítio virado ao sol, num descampado. Malhar o trigo faz-se na eira. Porquê? Porque dá sol. É um sítio descampado, é um sítio que se vê. O lagar é o sítio onde se põe as uvas, o azeite. Tá? É um sítio escondido, é um sítio, um recanto. Porquê é que Gideão está a malhar o trigo no sítio errado? O que é que diz o texto? Para o salvar dos midianitas. O tal do homem valoroso que o anjo estava a chamar era um homem que está escondido por medo dos midianitas a malhar o seu próprio trigo, de onde ele ia comer. E ele está escondido a tentar salvar o que ele vai comer, a provisão dele. E Deus chama, o anjo do Senhor vem, Deus envia ali e diz àquele homem, homem valoroso. O anjo do Senhor olhou, viu o homem a malhar o trigo. Eu não vou aqui discutir a teofania ou não, para aqueles irmãos que estão à espera que eu fale nisso, a teofania ou não do anjo do Senhor aqui, amém? Mas o anjo do Senhor chegou, vamos ficar só no contexto bíblico, porque é neste momento o assunto que nós estamos a falar. Ele chegou, olhou e disse: eu estou no sítio errado. Eu tenho que acertar aqui o meu GPS de novo, ou qualquer coisa, porque está qualquer coisa errada. Deus mandou-me ter com o anjo diz, mandou-me ter aqui com o homem valoroso, e o homem valoroso é isto?
a malhar trigo no lagar? Está com medo dos midianitas? É este homem valoroso que Deus vai usar para salvar os midianitas? É este que eu venho chamar? Esta figura? Eu acho que o Senhor disse mais. Continua, filho. E o anjo diz: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Nós estão a acompanhar, não? Está todo mundo no sítio? No local? O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Os irmãos estão a acompanhar? E diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Estamos a falar de um homem cheio de confiança de que o Senhor era com ele, não é? O anjo do Senhor vem e diz: homem valoroso. E está a falar para aquele indivíduo lá, o escondido, a malhar o trigo. Amém? Os irmãos encontraram? Juízes 6, 1 a 7. Está certo? Amém. Então, o anjo do Senhor diz: homem valoroso. E o homem valoroso era aquele que estava a malhar o trigo. Agora o anjo do Senhor diz, mudou o assunto, diz: o Senhor é contigo. E ele diz: comigo? O Senhor é conosco? Diz ele: se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu isto? Estamos a falar de alguém que está deprimido. Alguém que está assustado. Alguém que desistiu. E está naquela posição, naquela situação, e diz: o Senhor é comigo? Comigo? Se o Senhor fosse conosco, isto não tinha acontecido. De quem tu estás a falar? Deus. É aquele Todo-Poderoso que tirou os nossos pais da terra do Egito, mas agora Ele os amparou. Ele nos entregou nas mãos dos midianitas. Agora eu não posso fazer nada. E naquele desespero todo, naquele desânimo todo, naquela situação lamentosa, o ponto seguinte, Tiago, por favor. Enter. Isso. Deus escolhe Gideão. Continua. A resposta para Gideão é sim. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. O anjo do Senhor diz assim: olha, vai nessa tua força. Qual força? Qual força? Um homem está a tentar malhar o trigo na eira, escondido, para salvar dos midianitas. Vocês irmãos estão a acompanhar? Quando o anjo do Senhor, o Senhor diz: olha, o Senhor é contigo, e ele diz: comigo? Eu? E agora ele diz-lhe: vai nessa tua força e tu vais livrar o povo de Israel dos midianitas. É nessa hora que eu acho que o anjo do Senhor olhou e disse: eu estou no sítio errado. Está qualquer coisa errada com isto. Este homem é um cobarde, um amedrontado. Está aqui escondido. E este homem não entende quando eu lhe digo que o Senhor é com ele. E agora ainda lhe diz: não, mas vai nessa tua força. Nessa tua força. Que força? Nenhuma. Não tinha nada. E ele diz-lhe: porventura não te enviei eu. Amém. Se fosse possível passar aí o próximo. Amém. Gideão sabe quem é, conhece as suas limitações. Então Gideão lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. E Gideão diz assim: olha, Senhor, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Não tem nada que eu possa fazer. Bastava olhar para Gideão e perceber isso. Mas quando Gideão entende a mensagem que ele recebe, ele diz: ai, Senhor meu, eu não tenho nada. E a resposta do anjo: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como fossem um só homem. E o anjo do Senhor disse assim: mas eu, Deus Todo-Poderoso, eu hei de ser contigo, e eu serei contigo. E quando isso acontece, o próximo ponto, Hebreus 11 fala sobre Gideão. Podes passar?
Hebreus 11 fala sobre Gideão. E o escritor aos Hebreus, depois de mencionar Abraão, a mencionar Noé, mencionar tanta gente, o autor aos Hebreus diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, que é o nosso personagem aqui, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Nós conhecemos a história de Gideão e sabemos que depois teve aquela questão dos 300 e beber a água, etc. e tudo isso. E sabemos que no final, aquilo que o autor dos Hebreus referiu aqui, claro, muito claramente refere a Gideão, a tudo aquilo que Deus operou pela mão dele. Irmãos, o que é que este texto tem a ver com a nossa história? Se nós terminássemos aqui, era uma história muito bonita, muito interessante para contar aos meninos da escola dominical, mas não traria um ensino, uma aplicação. Irmão, nos dias que nós vivemos, na nossa caminhada cristã, nós passamos por muitas lutas e dificuldades e problemas. À semelhança estamos a falar, irmãos, espiritualmente. À semelhança de Gideão, nós passamos por imensas dificuldades. Aquela ideia absurda de que a gente vem para Jesus e tudo corre bem, é contrário ao ensino bíblico. Na Bíblia diz, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, na sua caminhada espiritual, você vai se deparar com situações que você tem que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme Efésios. Tem momentos da nossa vida que nós temos que lutar contra a tentação do inimigo, que é constante. A palavra do Senhor diz que o diabo anda ao nosso redor, bramando como leão, vendo a quem possa tragar. Tem situações na nossa vida que nós temos que lutar contra a nossa carne diariamente, todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as coisas. A nossa própria carne pecaminosa nos puxa para fazer aquilo que é errado, nos arrasta para aquilo que é mau, nos tira dos caminhos do Senhor. Para nós permanecermos nos caminhos do Senhor, irmãos, é difícil, é complicado. A gente tem que lutar e combater, e combater, e combater. Como é que nós podemos viver uma vida espiritual vitoriosa? Eu estou a falar de vida espiritual. Eu não estou muito incomodado com o carro que tu vais ter, ou com a casa que tu vais ter, ou com qualquer outra coisa neste momento. O importante Deus pode dar sim, Deus vai dar, amém. Se Deus der, amém. Se não der, não deu. Mas estamos a falar da vida espiritual, a caminhada que nós fazemos contra as investidas de Satanás, contra os problemas, contra aquilo que é a nossa vida, até nós chegarmos lá no céu de glória, onde iremos morar para todo sempre com o Senhor. Na caminhada que estamos aqui. Quantas vezes, irmãos, nós queremos sair combater a nossa própria carne em tantas áreas, e a gente não consegue, e a gente luta, e a gente não quer ser desta maneira, e a gente quer agir diferente, e a gente quer ir diferente, e quer fazer outra coisa diferente daquilo que estamos a fazer, e lemos a Escritura muitas vezes, entendemos a palavra, entendemos o que é pecado, entendemos o que nos priva das bênçãos celestiais, entendemos o que deveríamos de crescer na fé, mas não funciona porque tem tanta coisa, tem tanto impedimento, tem tanta dificuldade. Irmãos, eu não sei se acontece com vocês, eu dizia esta manhã em Russell Park, irmãos, às vezes a gente levanta para orar e dá um sono naquele dia, é uma coisa impressionante. Vocês dizem, normal, estou cansado, é nada, irmãos. A gente vai para ler a palavra do Senhor e parece que está distraído, está a cabeça no outro lugar, não consegue entender o que está escrito. Quantas vezes a gente se esforça para ir à casa do Senhor, mas aparece uma dificuldade e outra. Às vezes irmão, estou a falar da minha experiência pessoal, amém? Por certo, pelas Escrituras, que não é diferente com a sua vida. Irmão, quantas vezes a gente quer vencer uma tentação e não consegue, cai sempre na mesma. A gente vai, caminha, e vai e cai no mesmo assunto, e volta a acontecer, e a gente quer sair daquilo, a gente sabe o que o Senhor quer, a gente sabe o que o Senhor quer fazer na nossa vida, mas a gente parece que volta ao mesmo. Tem horas, amados irmãos, que por certo a gente chega até a duvidar da salvação da nossa alma. E essa é uma realidade, irmãos. Há horas que a gente fica tão desesperado. Meus irmãos, porquê é que estas coisas acontecem? E porquê é que nós vivemos estas coisas? E o nosso objetivo, irmãos, diante do Senhor, é que a gente, com esta mensagem e aquela que foi esta manhã
pregado em Rosal Park, que você possa perceber e a gente possa alcançar a vitória em Cristo Jesus na nossa vida espiritual e termos uma vida vitoriosa em Cristo. E esse é o meu desejo. E se você não esteve em Rosal Park esta manhã, eu sugiro que você veja a mensagem, você ouça a mensagem no YouTube. Queridos irmãos, nós enfrentamos dificuldades e é difícil. Entenda, por favor, várias coisas aqui. Gideão não tinha força nele próprio. Gideão era um amedrontado. Gideão era uma pessoa cheia de medo dos midianitas. A coisa mais normal do mundo. Toda a gente estava, ele não era o único. Ele estava com medo que eles viessem roubar o bocado do trigo que ele conseguia malhar no lagar, não na eira. Amedrontado, com medo, não sabia o que fazer. Estava difícil. Como é que ele ia salvar aquele bocado daquele trigo? Tal e qual, irmãos, nós muitas vezes nos sentimos dessa maneira. Quando o anjo do Senhor vem ter com ele, chama-lhe homem valoroso. E ele é o homem valoroso, é aquele que está ali, a malhar trigo no lagar. O anjo do Senhor aparece e diz, o Senhor é contigo. E ele fica, como é que o Senhor é comigo? Irmão, naquelas horas difíceis da nossa caminhada que está, que a gente chega aos pés do Senhor, onde é que tu estás, Deus? Mas onde é que está a minha vitória espiritual? Onde é que está o vencer? Onde é que está a armadura que fala em Efésios? Onde é que está a espada do Espírito? Onde é que está o capacete da salvação? Eu sei, eu leio, eu entendo o que está escrito, mas onde é que na realidade está? Porquê é que eu caí no mesmo outra vez? Porquê é que eu não consigo levantar? Porquê é que eu não consigo fazer a obra do Senhor? Porquê é que eu não consigo ser moldado à imagem de Cristo? Porquê é que quando eu olho para mim e olho para Cristo é tão diferente? E depois o anjo do Senhor diz, o Senhor é contigo, e você pergunta, e ele diz, onde é que o Senhor está? Como é que Ele está comigo? E ele diz-lhe, vai nessa tua força, que era nenhuma. Irmão, entenda, pelo amor de Deus, pelo primeiro ponto aqui da aplicação, a força não está em ti. A força não está em nós. Se for pela nossa força, irmão, você conhece a expressão dar murros em pontas de faca? Se for pela sua força, você vai dar murros em pontas de faca toda a sua vida, você não vai lá nenhum. Não quer vencer espiritualmente o que você nunca na sua carne, porque não funciona. Irmão, tenha a certeza que esta mensagem tem mexido com a minha vida. E como eu digo, aqueles que já ouviram esta manhã em Rosal Park, eu sei que está parecido, com um personagem diferente, porque é aquilo que eu gostaria que nós colocássemos na nossa mente e nós pudéssemos entender a palavra de Deus e a aplicação do texto. Irmão, quando o anjo do Senhor olha para ele e diz, vai nessa tua força. Irmão, para você vencer as suas batalhas espirituais, você tem que entender primeiro que a sua força não existe. E ele diz, olha, eu sou o mais pequeno da casa do meu pai. Alguém me ajuda aí? A minha família é mais pobre em Manassés e eu menor na casa do meu pai. Ele diz, olha, nós, nem eu, nem a minha família, nós não somos nada. Nenhum de nós vale nada. É por isso que eu estou aqui, escondido, a tentar salvar o trigo. Uma primeira coisa que você tem que entender é que espiritualmente a força não está em nós e a gente não consegue. Quando o Gideão entende que não consegue, quando o Gideão percebe que não consegue, o anjo lhe diz, ou o Senhor lhe diz, e eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Você quer vitória espiritual nas suas lutas, nas suas tentações? Você quer caminhar com Cristo? Você quer se moldar à imagem de Cristo? Você deseja ser como Deus? Entenda em primeiro lugar, pare de dar murros em pontas de facas, pare de se esforçar em si próprio, pare de tentar fazer o que você não consegue, pare de tentar lutar na sua carne, que a sua carne é pecaminosa e não funciona, mas entenda quando você percebe a sua incapacidade, a sua dependência de Deus, a sua impossibilidade de fazer coisas, o Senhor diz-lhe, eu sou contigo e tu vencerás as dificuldades tal e qual foi dito a Gideão.
Irmão, não é uma mensagem animadora, positivista, para pôr o seu ego para cima, ou o seu espírito para cima, ou o que você quiser entender. É a palavra de Deus que nos ajuda, nos faz entender como é que nós vencemos as nossas dificuldades espirituais. Pensa no seguinte, a Lili chegava a casa hoje à noite e dizia a nós, na língua dela, dizia, hoje não é preciso dar-me de comer. Vovó, podes ir descansar, que eu vou comer por mim. Ela chega ao frigorífico, abre o frigorífico, a geladeira para outros irmãos do outro lado do oceano, abre a geladeira, abre o frigorífico, tira de lá de dentro qualquer coisa, vai para o fogão, vai cozinhar, depois está, mesmo que ela conseguisse fazer isto tudo, tá? 10 meses, mesmo que conseguisse fazer isto tudo, ela não ia acertar com a colher na boca. E estou a assumir que ela ia cozinhar, entenda, tirar as coisas da geladeira, cozinhá-las, e depois ela não ia conseguir acertar na boca, tá? A comida ia passar por todo o lado, que é assim que ela faz com aqueles biscoitinhos, aquelas estrelinhas. Tá? Que ela põe aqui, até que agora já acerta, direitinho. O irmão está comigo, está-me a acompanhar? Porquê? Porque ela depende. Você entende o que é que nós fazemos com a nossa vida espiritual muitas vezes? A gente quer tanto qualquer coisa, que a gente pega em tudo e quer enfiar em todos os lados. Irmão, você está, por favor, dá para entender? A gente pega na nossa vida espiritual e a gente quer fazer e luta para cá e luta para lá e chegou ao fim, você está cansado, está esgotado. Como é que eu sei bem? Porque acontece muitas vezes comigo. Cansado, esgotado, não fez nada, não realizou nada. Porquê? Porque foi na nossa força. Foi a gente que fez. Foi a gente que quis. Não dá. Se a Lili ficar quietinha, e especialmente se ela não chorar, é mais rápido ainda. Porque às vezes a gente também chora minga demais. Oh, senhor, se ela começar a chegar a casa para comer e começar o colinho, nunca mais ela come. Fica quietinha no sítio dela. A comida há de chegar, ela há de comer. Tem um bom esforço à parte, ela tem que abrir a boca. Tá? Tem que ficar quietinha. Será que é fácil para ela? Ela é irmã do Pedro. Será que é fácil ficar quietinha? É fácil. Tem que ficar quietinha à espera que a comida venha. Depois tem que comer. Depois tem que ficar quietinha de pé, encostada a alguém para dar aquele monumental, não é? Vocês já sabem. Que é para depois poder ir dormir. Está certo? Estou certo ou não estou? Tem da parte dela? Tem. Mas de quem é a parte maior? É de quem faz a comidinha. Se você tem dúvidas, pergunta à irmã Olívia logo. No final do culto que ela explica. Está certo? É isso? Não estão comigo? Pois vocês são muito sérios demais. Amados, a nossa vida espiritual depende essencialmente de Deus. O próximo slide, por favor. Não, desculpa, o próximo. Em Romanos 8:32, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Aquele todas as coisas ali pode não significar um carro e uma casa, e uma viagem e um não sei o quê. Pode não significar. Não significa que também pode ser. Mas não é importante para o assunto. Aliás, independentemente de qual é o carro que você conduz, você não chega primeiro ao céu. Então, não importa quão rápido é o seu carro, você não vai chegar mais depressa ao céu, tá? Se for de acidente. Yes. Pode não chegar lá, pode chegar a outro lugar. Bom, o texto diz, irmão, eu quero que você entenda isto, por favor. E esta é a prova do que eu estou a dizer. Meus amados, você salvou a sua alma? Pense, pelo amor de Deus, pensa nisso. Você salvou a sua alma? Você foi salvo por quê? Pela graça? Porque Cristo se entregou por nós? Porque Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário? Você ama a Deus porque Ele o amou primeiro? Dá para entender que na salvação da nossa alma, você não, mas eu me rendi, independentemente de você se ter rendido. Se Ele não tem morrido por si, não adianta quantas vezes você tivesse rendido. O seu pecado não tinha sido perdoado.
Assim como a salvação da nossa alma depende inteiramente do sacrifício de Cristo, como é que Ele, que enviou Ele, Pai, enviou o Filho em seu lugar, não dará também juntamente com Ele todas as coisas? E estamos a falar de uma vida espiritual vitoriosa, onde você vence a sua carne, onde você foge das tentações, onde você consegue sobreviver em Cristo e viver e ganhar lutas e batalhas contra as hostes espirituais da maldade. Foi assim que Ele determinou. Mas é nele. É quando você olha para si e você diz, eu não sou capaz. Eu não estou com esta mensagem a dizer, irmão, que você tem uma luta e o que você tem que fazer agora é esperar que a coisa a resolver, Deus vai operar. Não, eu não estou a dizer para você deixar fazer a sua parte. Eu não estou com isto a dizer para você sentar e ficar à espera que alguma coisa aconteça. Não. Mas nós precisamos de entender, em primeiro lugar, tal e qual Gideão entendeu, eu não sou capaz. E eu não sou capaz de vencer a minha carne. E eu não sou capaz de vencer as tentações. Eu não sou capaz. Mas dependendo de Deus, eu terei vitória nele, assim como eu não fui capaz de me salvar. Mas quando me rendi à evidência da salvação, Ele trabalhou na minha vida. E a minha alma foi salva. Da mesma forma, juntamente com Ele, nós teremos todas as coisas. Nós precisamos entender a amplitude espiritual deste versículo. Irmão, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar tentações, você vai enfrentar lutas, você vai ter obstáculos, os quais você não vai conseguir vencer. Os quais você não vai conseguir vencer. Você vai cair na mesma coisa muitas de vezes. O que fazer, então? Irmão, depender de Deus. Chegar diante do Senhor e colocar diante dEle, com o coração quebrantado e contrito, como verdade. E dizer, Senhor, este é o meu problema e eu não consigo vencer. Esta é a minha tentação, esta é a minha dificuldade, esta é a minha luta, este é o meu obstáculo, esta é a minha batalha. Não consigo sair deste lugar, não consigo sair disto, não consigo me libertar disto. E entender que essa tua força, o que é que dizia o texto de Hebreus que lemos há pouco? Da fraqueza tiraram forças. Quando você entende a sua fraqueza, quando você vai aos pés do Senhor e diz, Senhor, não dá mais, eu não consigo. E dependendo de Deus, você depois de fazer essa oração, você não vai para casa sentar-se à espera da vitória espiritual, não. Você vai continuar a buscar, você vai continuar a clamar, você vai continuar a buscar na palavra de Deus, você vai buscar e buscar e buscar e buscar a Deus, mas a vitória vem dEle. A dependência, depender de Deus, é eu, em primeiro lugar, entender que não posso fazer nada sem Ele. E depois buscá-la a Ele, depositar nele a minha confiança. E não deixar de fazer o que eu tenho que fazer, claro. Irmão, eu já tenho dito aqui várias vezes, irmãos, até para orar, a palavra do Senhor diz que é uma ação do Espírito Santo. Então se você diz assim, mas então se eu até para orar, eu preciso que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e me leve a orar e me traia a orar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que eu dependo do Espírito Santo até para orar. Então eu tenho que pedir a Deus, em primeiro lugar, que Ele me leve a orar. Irmão, você precisa de ser, em primeiro lugar, entender que na sua carne você nunca irá orar. Ou você vai orar errado. O que é que diz a palavra do Senhor? Pedis e não recebeis porque pedis mal. Para o gastares os vossos deleites, diz Tiago. E num outro local, lá em vários locais, nas Escrituras em vários, diz que se a gente pedir conforme a vontade de Deus, receberemos. O que quisermos. Segundo a vontade dEle. Mas é claro e evidente que nós não vamos pedir segundo a vontade dEle se nós estivermos na nossa carne, se nós estivermos a lutar com as nossas forças. Estamos a esgotar. Mas se você entender que depende dEle, anda nos caminhos dEle, você se esforça por estar nele, buscar a Ele, Ele dará juntamente com a salvação, Ele dará todas as coisas. Ele não salvou a nossa alma e largou a gente num lugar qualquer. Ele não salvou a nossa alma e atirou a gente num lugar qualquer, agora desenrasca-te. Irmão, sinceramente, já era mais do que a gente merecia.
Se Ele salvasse a nossa alma e nos largasse aí num lugar qualquer, agora desenrasca, já era mais do que a gente merecia, porque nem a salvação merecíamos. Mas Ele não fez isso, Ele fez mais do que isso. Ele disse, nós temos de ter aflições, e de ter dificuldades, e de ter batalhas, mas eu sou convosco. Então busca esse Senhor, ao qual é conosco, nos prometeu. Dependa dEle. Quanto tempo nós precisamos de estar com Ele. De estar com Ele para dependermos dEle, para o conhecermos. Irmão, a palavra dita a Gideão, aquela que é dita a nós hoje, nós precisamos dEle e nele nós seremos vencedores. Nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades e será assim até o último dia. Será assim. Irmão, mas a vitória, o conseguir, o superar as tentações, renunciar à nossa carne, é conseguido se nós dependermos inteiramente de Deus e Ele vier trabalhar na nossa vida e Ele vier habitar em nós e Ele puder nos transformar e puder nos levar a Ele mais e mais. Eu trago uma última imagem. Tiago, por favor, próximo. Que nos fala da evolução do homem, tá? Você não veio do macaco. Macaquice não está na Bíblia. A evolução não existe. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Eu tive alguma dificuldade em trazer esta imagem ou não, porque não queria de maneira nenhuma que fosse mal interpretado. Você não evoluiu do macaco. Alguém pegou nessa imagem e fez esta brincadeira que está ali. E eu copiei. Aliás, isto tem sido feito por várias vezes. O homem evolui, se pudermos chamar assim, cresce espiritualmente à medida que decresce na sua estatura e caminha para os pés da cruz. Saber o sentido de subir? E à medida que o homem vai caindo e vai ficando mais dependente de Deus. Irmão, daquela figura, em que lugar é que você está? Isto é para você analisar a si próprio. Você está rendido aos pés da cruz? Com a mesma forma que você rendeu quando você foi salvo? Você continua assim para vencer as batalhas espirituais? Você está rendido a eles e diz, Deus, eu dependo de ti, eu não consigo nada. Eu quero vencer a mim próprio, não dá. Você está quebrantado aos pés da cruz? Ou ainda estamos meio inclinados, tentando manter a nossa posição, achar que ainda estamos em nós, que nós somos capazes? Porquê que Deus escolheu Gideão? Devia ter naquela altura muito maluco que achava que conseguia vencer os midianitas. Muito que se achava forte em si próprio. Muito que era capaz mais ousado. Gideão foi tão... Irmãos, ele foi tão amedrontado que ele faz aquela questão do novelo, não é? Senhor, se estiver tudo molhado e o novelo seco, Deus enganou-se no que escolheu. Escolhe uma figura daquelas. Você já teve a sensação que Deus se enganou quando escolheu assim? Não enganou, não. Ele nos escolheu, nos chamou e nos trouxe à salvação. E da mesma forma que Ele nos trouxe à salvação, Ele quer nos dar a vitória espiritual. Dependa dEle. Você foi salvo porque Ele deu o seu sangue na cruz, dependendo dEle, permanecendo nele, sendo quebrantado, estando aos pés da cruz. Irmão, você vai conseguir vitória sobre a sua vida. Você vai conseguir vitória sobre Satanás. Você vai vencer espiritualmente. Irmão, eu não posso dizer nem sequer que eu estou convencido disso. Isto é certo. Está nas Escrituras. Talvez é uma vitória que o mundo não entende. Talvez é alguma coisa que... Não é talvez, é uma coisa que não é palpável, não é física. Mas é algo tão extraordinário que levou o Evangelho a chegar a nós hoje. Passou por pessoas que, irmãos, das pessoas mais estranhas. João Batista, nas Escrituras, o homem a pregar o arrependimento. Há dias, a Carla não foi? Estamos a conversar sobre isso. João Batista, o indivíduo vestia pelo de camelo, alimentava de gafanhoto,
Gafanhoto deve ser bom, não é? É crocante. E mel silvestre é bom. O indivíduo que... E Deus pega nele. Aliás, Deus chama antes de ele nascer. Irmão, não é uma injeção de positivismo. Não vai para casa todo cheio de si próprio, ser como Gideão. Mas Deus te tirou de algum lugar e te chamou para o seu reino. Não é para que tu morras na tua carne e sem vencer a tua tentação, e sem vencer o teu problema, e sem vencer a tua dificuldade. Não foi para que a gente tivesse uma vida miserável e ir sobrevivendo em Cristo. Não, foi para viver em Cristo. Foi para ser vitorioso. Dá para entender isto? Não é outra vez, não é injeção de positivismo para tu ires para casa todo contente e conseguires levar a tua semana. Não, porque eu não estou interessado na tua semana, eu estou interessado na tua eternidade. Na alma, que é eterna. Ele nos chamou, nos arrancou das trevas.